Bom dia, irmãos. Queridos, é um prazer estar com todos vocês aqui, poder rever cada um, poder ver que alguns estão maiores, outros continuam a mesmo rosto. Petronilha continua a mesma coisa, mais forte que a gente, não é mesmo? E é um prazer estar com vocês aqui, poder rever todos. Queridos, a gente já está há 2 anos e 4, 5 meses mais ou menos ali no Piauí, servindo o Piauí, e é uma gratidão. Realmente quero agradecer a todos os irmãos a estarem contribuindo conosco, a investirem principalmente em oração. Quando a gente envia as nossas notícias, quando a gente envia o que nós temos feito ali no Piauí, a maior alegria é quando a gente recebe uma mensagem de: meu querido, estou orando por vocês, continuem firmes, continuem fortalecidos na fé. Principalmente o irmão João, que eu mando um texto para ele, ele manda um outro texto para mim, grande, realmente incentivando e dizendo: meus queridos, estou orando por vocês. E é uma alegria realmente poder contar com os irmãos nisso. O que eu quero falar hoje de manhã é um pouco relacionado sobre incentivo ao campo missionário, sobre incentivar também a gente a poder pregar o Evangelho. Eu não sei vocês, mas todos me conhecem, né? A maioria de vocês me conhecem e sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, né? Pode parecer que não, mas para eu poder subir num púlpito como esse e poder falar para os irmãos é um desafio muito grande. Apesar de já estar pastoreando, estar pregando há praticamente 4 anos mais ou menos, mas sempre é um desafio muito grande eu vim ao púlpito e pregar a palavra de Deus. E é um desafio muito grande para mim também falar do Evangelho a pessoas. Pode parecer algo estranho, né? Nossa, você é missionário. E a gente pensa, né? Missionário lá no campo do Piauí. E como que tem dificuldade de pregar o Evangelho às pessoas? Como tem dificuldade de compartilhar o Evangelho com pessoas? Mas eu tenho muita. E eu acredito que vocês compartilham deste mesmo sentimento comigo, porque nós, no mundo em que nós vivemos, principalmente no mundo em que nós vivemos, nós temos muita vergonha, muitos empecilhos para pregar o Evangelho. Um deles, obviamente, é o nosso pecado. A gente não compartilha o Evangelho. Uma oportunidade ali, alguém conversando com você, alguém querendo saber de Cristo Jesus, e muitas vezes a gente não compartilha do Evangelho com aquela pessoa por causa do nosso pecado, porque a gente não quer compartilhar do Evangelho. Outro, porque nós vivemos em um mundo do politicamente correto. Então, nossa, será que se eu compartilhar o Evangelho com aquela pessoa, se eu falar de Jesus, se eu falar sobre pecado, se eu falar que ela precisa se arrepender do seu pecado, se eu falar que ela precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus, será que se eu fizer isso, eu vou estar infringindo alguma lei ou alguma política, ou simplesmente ela vai olhar, não quero saber desse Jesus? Por exemplo, no Canadá, eu tenho um amigo missionário lá no Canadá, e ele saiu às ruas para distribuir panfletos evangelísticos, e depois fez um evento com as crianças ali da comunidade, um evento comum com esportes. E depois de ter aquele evento com esportes, fazer um treinamento, ele é brasileiro e ele fez aquele treinamento ali com esportes ali no Canadá. Depois de ter feito isso, pregado o Evangelho, pregou o Evangelho para aquelas crianças, distribuiu também os folhetos evangelísticos aos pais. Um homem chegou para ele e disse: meu querido, você não pode fazer isso. Você não pode pregar o Evangelho dessa maneira. Você não pode sair às ruas distribuindo panfletos. Isso não é politicamente correto. Isso no Canadá. E a situação no Canadá está nesse extremo. Só que o mais interessante é quem falou isso
para ele. Foi o próprio pastor da sua igreja que disse que ele não podia pregar o evangelho por causa do politicamente correto. E nós temos muitas vezes essa ideia: não, ele é daquela religião, ele é de outra religião, eu vou falar aqui de Jesus rapidinho, vou falar só que Jesus ama ele, vou falar só que Deus ama ele, mas não vou falar completamente quem é Deus, o que Deus fez por ele, que ele é um pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa crer no evangelho. Nós muitas vezes minimizamos o evangelho porque por medo de alguma resposta negativa a alguma pessoa. Eu queria ler um salmo com vocês, que é o menor salmo da Bíblia, menor capítulo da Bíblia, e fica bem no meio. Talvez você já saiba qual é esse salmo, que é o Salmo 117. Se você quiser abrir comigo, Salmo 117. Ok? Salmo 117. Todos acharam? Fica bem no meio. Você pegar a Bíblia, abrir ela no meio, você já vai encontrar este salmo. Salmo 117. Ok? Eu vou ler aqui. Diz assim: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vou ler novamente. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Deus é um Deus missionário. E se nós queremos imitar a Deus, se nós queremos ser parecidos com Cristo Jesus, se nós queremos adorar a Deus, nós também devemos ser missionários, seja aqui, seja do outro lado da rua, ou seja em qualquer outro local. Este salmo é um salmo curto. Ele mostrava para Israel, para os judeus, o propósito da vida deles, o porquê Deus tinha escolhido Israel para viver ali, para ser o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Israel para ser o povo escolhido de Deus, para ter um relacionamento com Deus, não para ficarem entre si e serem os melhores entre todos os outros povos, e se orgulharem ao dizer: nós somos o povo escolhido de Deus, como muitas vezes eles faziam. Deus escolheu Israel não para eles ficarem guardando o evangelho para si, guardando a mensagem de Deus para si, mas Deus tinha um propósito em escolher Israel. Deus tem um propósito em escolher a sua igreja. Deus tem um propósito em nos salvar. Não é para guardarmos o evangelho para nós mesmos. O propósito de Deus, Deus quer isso, é que todos os povos louvem. Então, no versículo 1, nós enxergamos um convite ao Senhor, um convite a todas as pessoas do Senhor, um convite do Senhor a todas as pessoas. E esse convite, como nós também cantamos, é: louvem o Senhor todos os gentios. Adorem o Senhor todos os gentios. Adorem o Senhor todos os povos. É isso que deve nos motivar quando a gente vai pregar o evangelho, é querer que aquela pessoa também passe a louvar ao Senhor. A gente não pode ser egoísta ao ponto de dizer: bom, eu sou salvo, eu sou crente, eu vou à igreja, domingo de manhã
que é o mais especial ainda, que você vê no culto domingo de manhã, quer dizer que você é crente mesmo. Eu venho para a igreja no domingo, eu venho para a igreja durante a semana, eu participo de tudo, eu sou crente, mas eu tenho amigos, parentes que não conhecem do Evangelho, que não conhecem a Cristo Jesus, que têm uma outra religião, e aí a gente fala muitas vezes isso: bom, eu não vou mexer, ele tem aquela religião dele, deixa ele daquele modo, se eu pregar o Evangelho talvez eu seja um pouco intruso. Mas o que Deus quer é que todo mundo, todos os povos, louvem a Ele. E esse deve ser, se Deus quer isso, esse também deve ser o desejo do nosso coração também, de querer que todos os povos louvem ao Senhor. Quando você ora por um missionário, seja orando por nós, ou orando pelo Gimiel Esté, seja orando por outros missionários, às vezes a gente ora muito pelo missionário especificamente. Deus abençoe aquele missionário, que ele seja firme, e isso é excelente, já é um bom passo. Mas quantas vezes você para orar para que pessoas sejam alcançadas por aquele missionário? Para que realmente aquele povo se converta através da vida daquele missionário. Deus salve vidas através dele. E como eu falei no começo, eu sou bastante tímido nesse sentido, e o que mais a gente precisa, muitas vezes, é de uma palavra de firmeza, dizer: Samuel, não deixe de anunciar, Samuel, não deixe de pregar, não gaste o seu tempo, como foi a oração do José aqui, não gaste o seu tempo com outras coisas, gaste o seu tempo pregando o Evangelho. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê coragem a realmente anunciar a Cristo. E quando a gente ora por outras pessoas nesse sentido, quando a gente dá palavras de ânimo a outras pessoas nesse sentido, nós também nos sentimos fortalecidos. Nós devemos ter esse coração de Deus, o coração de que todos os povos conheçam ao Senhor. Eu não sei se você já fez um desafio como esse, de pegar no mapa ou simplesmente pesquisar no Google algum povo que você nunca ouviu falar. Tem até um aplicativo que faz isso, se eu não me engano é o Joshua Project, e tem outros aplicativos também que mostram ali um povo por dia para você poder orar por aquele povo, para orar, para ver o quanto de pessoas naquele local que conhecem o Evangelho, e você poder orar por eles. Deus, que o Senhor mande algum missionário para lá, que o Senhor mande alguém para pregar o Evangelho. Há muitas pessoas em muitos locais que não conhecem de Cristo. Nós devemos orar por mais missionários, mas devemos também orar para que aquele povo, naquele local, conheça também do Evangelho. Deus, Ele tem buscado um propósito redentor mundial. Deus quer que pessoas sejam salvas. Deus quer que pessoas conheçam do seu amor. E nós somos agentes de transformação, de pregar o Evangelho a pessoas a quem o Senhor quer salvar. A segunda parte do texto é a motivação do porquê nós queremos que pessoas conheçam de Cristo. O versículo 2 diz assim: porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. É uma grande motivação, é isso que deve nos motivar todos os dias a falar de Cristo. Ao acordar, eu tenho que pensar: por que eu quero que outras pessoas conheçam do Evangelho? Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque o amor de Deus é grandioso, porque a sua misericórdia é grande para conosco, porque a sua fidelidade dura para sempre. O que eu devo pensar todos os dias é: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso.
É por isso que nós precisamos acordar, nós precisamos ter um tempo com Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos enxergar Deus em tudo o que a gente faz. Em tudo o que a gente faz. Às vezes a gente tem medo, eu vou falar algo por mim mesmo, às vezes a gente tem medo de ser um pouco pentecostal, não é mesmo? A gente tem muito medo de ser pentecostal. Por quê? Porque a gente, como batista, não dá nenhum glória a Deus, não dá nenhum um aleluia. Mas, irmãos, quando a gente vê a manifestação de Deus na vida de pessoas, principalmente transformando pessoas, não há como não dar glória a Deus, realmente dizer glória ao Senhor. Recentemente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente conseguiu, pela graça de Deus, comprar um carro para voltar para lá. E aí eu fui levar o carro em um local para lavar o carro. E era um rapaz da igreja que praticamente quase nem cobrou toda a lavagem do carro, a higienização do carro. E aí, lá de Presidente Prudente, esse homem. E aí, quando eu fui chegando com o carro que a gente tinha comprado, eu me assustei muito, porque ele viu o carro e viu que foi uma bênção de Deus a gente ter comprado um carro e começou a gritar: glória a Deus! No meio do local assim, no meio da rua praticamente: glória a Deus, glória a Deus! Deus, olha como Deus é maravilhoso! Ele ficou mais feliz do que eu. E aí eu me empolguei, nem conhecia ele direito, saí do carro, a gente começou a pular e dar glória a Deus. E aí foi aquele momento que eu falei: nossa, o que foi isso? Medo de ser pentecostal para dar realmente um glória a Deus. A gente é muito travado nesse sentido. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar manifestando ou algo do tipo, mas a gente tem que agradecer pela misericórdia de Deus. A gente tem que perceber Deus em nossas vidas, e isso deve nos motivar a falar de Cristo a todo tempo, a falar de Cristo, porque Deus é maravilhoso. Eu gosto muito de um texto de Colossenses que diz que Deus, pela sua misericórdia, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós realmente cremos nisso, quando nós experimentamos a graça de Deus todos os dias, quando nós percebemos que Deus nos tirou das trevas, que Deus nos libertou dos nossos pecados, todos os dias a gente tem que pregar o Evangelho a nós mesmos para anunciar o Evangelho também a outras pessoas. Nós devemos dizer: eu quero que todas as pessoas conheçam do Evangelho, porque Deus é grandioso, porque Deus é bom, porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Se você quiser abrir comigo, João 6, 37 a 40. Que diz assim, vou ler do 35, João 6, 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
se nem Cristo fez a sua vontade, mas fez a vontade do Pai, nós que somos seus filhos, que cremos em Cristo Jesus, não podemos ceder ao nosso coração pecaminoso, não podemos ceder ao politicamente correto, não podemos ceder ao que as pessoas têm pregado, de que nós não podemos pregar o Evangelho mais incisivamente. E o que nós estamos fazendo é diluindo o Evangelho para não ofender a pessoa. Não falamos mais sobre pecado, não falamos mais sobre arrependimento, apenas deixamos a parte boa, entre aspas. E pessoas têm chegado na igreja acreditando no Evangelho falso, acreditando que eu não preciso me arrepender, eu não preciso ser transformado, eu não preciso ter uma nova vida. Eu posso adorar a Deus junto com os meus pecados, eu posso adorar a Deus junto com os meus vícios, eu posso adorar a Deus da forma como eu quero. E a gente, muitas vezes, não prega o Evangelho verdadeiro, com medo de algo. A gente daqui a pouco vai falar sobre a igreja, sobre o projeto ali em Piripiri, mas uma coisa interessante que a gente tem presenciado é que há um tempo atrás, quando a gente chegou, o Evangelho ele era muito diluído ali no projeto. Se pregava sobre várias coisas, tinha a aula no projeto, falava sobre várias coisas e aí colocava um versículo bíblico para explicar. A gente começou a perceber que isso não tinha mudança nenhuma na vida daquelas crianças e não tinha mudança nenhuma na vida daquelas famílias. A gente falou, não, isso está errado. A gente precisa começar a pregar mais o Evangelho. A gente precisa começar a falar mais. Até que teve um dia que a gente anotou num quadro lá na igreja, um quadro branco, e a gente colocou os pedidos de oração do projeto. E um dos pedidos de oração que foram anotados pelos professores era conversão ao Evangelho, a Cristo, das famílias, das crianças. E essa professora colocou conversão, o pedido dela ao projeto, aos pais do projeto, o pedido de oração era esse. E aí, de repente, uma pessoa me liga e diz, pastor, eu vi no quadro aqui, a gente ia ter uma reunião com os pais, e eu vi no quadro aqui que alguém colocou conversão dos pais, conversão das crianças. Pastor, eu vou apagar. Aí eu falei, por que você vai apagar? Não, porque é muito forte você falar que você quer que aqueles pais se convertam. Não parece que a gente está querendo que as pessoas venham para a nossa religião? Mas é justamente isso que a gente quer. A gente quer que eles se convertam. Não, mas não vai ofender a gente colocar conversão, a palavra conversão? Eu falei, claro que não, porque é exatamente isso que a gente quer. E isso me incentivou naquela conversa com aqueles pais a dizer, o propósito do nosso projeto aqui, o propósito da nossa igreja é que vocês se convertam. O propósito nosso aqui é que vocês conheçam de Cristo Jesus. A gente está aqui não é somente para dar cesta, para ajudar na parte física, que também é muito importante, que muitas vezes a gente não faz, mas não é só isso. A gente está aqui para que vocês passem a louvar ao Senhor. A gente está aqui para que as suas crianças passem a adorar ao Senhor, para que vocês conheçam do Evangelho e tenham uma vida com Cristo Jesus. A gente tem que ser mais incisivo, a gente tem que realmente pregar o Evangelho a todo tempo. Se a gente for ofendido por causa disso, se a gente for perseguido por causa disso, ainda assim devemos pregar o Evangelho, porque Deus é bom, porque Deus é grandioso, porque Ele nos salvou. Amém? Vamos orar?
Pai querido, obrigado por esse tempo que a gente está tendo com nossos irmãos aqui. Obrigado porque o Senhor nos amou e se entregou por amor a nós. Entregou o seu Filho por amor a nós. Obrigado, Pai, porque podemos crer no Teu Evangelho, viver o Teu Evangelho, experimentar da graça e da amizade do Senhor conosco. Que nós possamos perceber a Sua graça em todo o tempo e assim nos motivar a pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a abrirmos as nossas bocas, que o Senhor nos tire qualquer vergonha que tivermos, qualquer coração pecaminoso, qualquer política que a gente tem colocado em nossas mentes. Ó Deus, que nós possamos realmente anunciar de Cristo a todo tempo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreendermos o quão bom o Senhor é. Que possamos entender que este é o seu propósito, o propósito de que todos creiam no Teu Evangelho, que todos creiam no Senhor e vivam com o Senhor. Este é o seu propósito desde Gênesis a Apocalipse, para que todos os povos, de todas as comunidades, de todos os locais, conheçam o Teu Evangelho. Que nós possamos acordar, Deus, deixar de dormir espiritualmente, mas realmente acordar e perceber que muitas vezes gastamos as nossas vidas com coisas inúteis. Muitas vezes gastamos nossas vidas com coisas perecíveis, com coisas que vão ficar nesta terra, mas que nós possamos gastar as nossas vidas com aquilo que é eterno, acumular um tesouro no céu, realmente viver para a glória do Senhor. Que o Senhor nos motive, nos dê a motivação correta a anunciarmos a Cristo, não por ganância, não por soberba, não para envergonhar alguém, não por humilhação, mas por amor aos povos, por amor àquela vida, para que ela passe a louvar ao Senhor. Meu Pai, te peço por esta igreja, continuo orando por esta igreja, para que a cada dia mais eles possam ser motivados a anunciar o Teu Evangelho, que a cada dia mais pessoas sejam transformadas neste bairro, nessa cidade, através da pregação do Evangelho desta igreja. Ó Deus, te peço também que o Senhor alcance mais povos, mais pessoas também ali no Piauí. Te pedimos, ó Pai, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nossas vidas, para que possamos entender que o Senhor é bom e para que possamos pregar o Evangelho a outras pessoas, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.